PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Trump, o dia do ditador. Maduro, a hora da caudilhada. Taylor Swift, a manda-chuva. Na tecnologia, os superpoderes. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos com Caio Blinda, Diogo Mainardi, Bruno Corano e Sil Curiati. O Caio Blinda, vamos começar com uma madurada. A Venezuela vai invadir a Guiana? Lucas, primeiro um rapidíssimo introito. No dia 3 de agosto de 1990, uma coluna minha, eu era o colunista do Internacional da Folha de São Paulo, com destaque na página, dizia o seguinte: é altamente improvável que o Saddam Hussein invada o Kuwait. Enquanto os leitores liam aquela análise brilhante, os tanques do Saddam tinham cruzado a fronteira, né? E o William Vac, que era editor do exterior do Estadão, até hoje, quando ele lembra a invasão do Kuwait? Lembro. Então, dito isso, continua sendo altamente improvável, né, que o Maduro, que tem aquele jeitão, inclusive, do Saddam, né? Bigode, genocida, mas mais burro ainda do que o Saddam, para fazer essas maduradas, né? Eu acho improvável. O que é mais provável é que ele invada as urnas eleitorais caso haja eleição do ano que vem. Todo esse teatro que ele está fazendo tem dois objetivos essenciais hoje: aquecer o fervor nacionalista do país e dividir a oposição, porque, como no caso da Rússia contra a Ucrânia, mesmo na Rússia, a oposição, em geral, apoia as guerras do Putin. E a oposição na Venezuela também tem isso. Então, essa é a grande jogada dele nesse momento. E oposição que não está na cadeia ou não está morta, né? Nos dois casos. Não, mas a oposição tem uma candidata forte. Se tiver eleição livre, a Maria Corina Machado ganha a eleição. Não? Ô, Diogo, o Lula vai dar um cascudo no Maduro? Bom, se o Maduro está fazendo teatro, o Lula também está, né? Eles são cúmplices, eles não têm nenhum tipo de rivalidade, não há contrariedade ali, a não ser essa da pantomima. O Lula, a marqueteira do Lula, que foi contratada para eleger o Chávez, a reeleição do Chávez, a propósito de eleições na Venezuela, diz ter recebido do Maduro 11 milhões de dólares em dinheiro vivo na mão. Depois disso, ela fez depositar na conta dela mais 9 milhões de dólares. Então, isso das empreiteiras brasileiras, da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Então, eles são o mesmo bando, né? A mesma gente, ou gentalha, se você preferir. Então, é muito desprovável que haja uma diferença entre eles. Começou o governo Milei, um outro tipo de canalice. Começa bem com o ministro da Economia, o Caputo? Difícil dizer, hein? Desprovável também? Desprovável. O que a turma lá da Argentina confidencia é o seguinte: faltavam boas opções. Porque, de fato, encontrar alguém que queira assumir essa batata quente e que vai se aliar ao Milei, que tem um temperamento bem difícil, eram poucas pessoas. Se soma isso ao fato de que ele precisa montar uma banca para conseguir governar. Então acabou que o Caputo é homem do Macri. É Caputo ou Caputo? Caputo. É homem do Macri. Chegou, mas ainda, né, não fez nada. Foi lá, teve reunião no FMI, mas concretamente a gente ainda não sabe. O fato é que ele já esteve no governo. Enquanto esteve no governo, não realizou nada. Na época que ele estava no governo, o Milei criticava ele. Então, assim, o que esperar disso, né? É uma caixinha de surpresas. A gente vai ter que esperar aí os primeiros meses para ver como eles vão conseguir manejar. O problema é enorme. Não basta um excepcional ministro. Ele vai ter que conseguir compor ali com a base para conseguir deliberar. Você podia dizer que a Argentina não tem cura?
Ou tem cura? Eu acho que tudo tem cura, né? Eu sou um cara otimista, positivo, então eu acho que sempre tudo tem cura. Eu Mas acho ali a muito missão... desprovável. Lucas, imagine que o apelido do Caputo é Messi, o Messi da economia. Olha, Imagine como tá. Se chega o cara de Messi, imagine os pernas de pau. Mas não tem o mínimo... Esse comentário que ele é o Messi da economia, dizem que foi criado por ele mesmo, porque não É tem bem origem possível, essa é. história. ele tem até ficha Uma suja, certa né? Ele já autoironia, tem ficha então. suja também, então... Vamos para a civilização. Para a Europa e a praia da Silk, a tecnologia. Os países europeus passaram 3 anos aquela briga, discutindo como é que segura o computador, como é que controla com o negócio de publicidade e censura. A hora que acabaram, chega o supercomputador. Tudo aquilo foi para o lixo? Não foi para o lixo. Então, assim, se você estiver falando do que a Europa fez, a Europa correu na frente de todo mundo para tentar colocar um pouco de ordem e guardas num mercado que está em constante envolvimento e que tem pouca regulamentação. Então, eles mandaram bem com o GDPR, que é a Regulação Geral de Proteção de Dados, que protege todos os usuários. É a lei mais rígida que existe de segurança de proteção de dados no mundo. Ela protege europeus onde quer que eles estejam e os dados deles. Além disso, recentemente foi assinado, a União Europeia assinou o AI Act, que é um ato de inteligência artificial, que aí esse sim já está falando com os bots, já está falando com toda a parte de inteligência artificial, esse desenvolvimento do computador que a gente começou a ver, porque o que eles estão querendo fazer com isso é proteger não só o usuário de possíveis danos causados pela inteligência artificial, mas também propriedade intelectual. Então, por exemplo, quando uma imagem for lançada por uma empresa e essa imagem tiver sido gerada por inteligência artificial, isso tem que estar explícito na imagem, como também textos. Do que eles se alimentaram? Eles se alimentaram de textos que têm autores, textos autorais, isso precisa estar explícito. Então, isso já está, vamos dizer, já está abraçando toda essa parte de inteligência artificial. Então, nada vai para o lixo, mas tudo se desenvolve. O desafio vai ser agora que a IBM, por exemplo, acabou... Era isso que eu ia te perguntar, porque nós dois vimos e eu levei um choque quando eu vi o quântico. Isso. Quantum, que é da IBM. Uma delas. A IBM está para lançar, né? Ele já anunciou um lançamento, mas tem várias empresas. Daqui a 6 anos. Isso, 2030. Mas já tem protótipos trabalhando, né? Em Cleveland já tem um protótipo. Engole esses computadores inteligentes. Engole. Então, o ponto é esse, sobre regulamentação e sobre proteção. Qual que é? Se a gente entender, só para entender o que é o lançamento da IBM. O lançamento da IBM é um processador quântico que, segundo a IBM, promete transformar civilizações. Por que eles estão falando isso? Então, até entra a imagem aqui para vocês verem. Quando a gente entrega um problema para um computador hoje, esses computadores que a gente trabalha hoje, eles trabalham sobre transistores. Tem bilhões de transistores num chip. Transistores trabalham de uma maneira binária. Então, quando você pede uma solução para um problema, ele vai avaliar linearmente todas as possíveis soluções de uma maneira muito rápida, mas é uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando você pede para um processador quântico resolver o mesmo problema, ele opera e procura soluções ao mesmo tempo. Então, problemas que demoram milhões de anos para serem resolvidos pelos computadores que a gente conhece hoje, serão resolvidos em minutos por processadores com poder subatômico. Mas aqueles ratinhos no show eram em segundos. É porque aquilo é um problema simples, né? Mas pensa em problemas que não são eles solucionáveis. mostraram um exame biológico de uma cura de câncer no DNA, o diagnóstico Muito rápido também, porque ele identifica formatos diferentes de célula. Então, ele vai conseguir identificar o que está acontecendo com as proteínas do nosso corpo. E pequenas mutações vão ser avaliadas de uma maneira muito mais rápida. Mas voltando ao seu ponto, a sua pergunta sobre jogar fora todas as regulamentações e tudo que está sendo criado, eu vou fazer uma analogia muito rápida aqui. Pensa que o mercado de trabalho em que eu entrei nos anos 90, eu sou geração X. Eu entrei no mercado de trabalho que foi criado pela geração silenciosa e pela geração de boomers. Eles não sabiam os problemas que eu ia enfrentar nesse mercado de trabalho, porque eu sou da geração que passou do analógico para o digital. Então, eles não tinham ideia que isso ia existir. Então, eles criaram um mundo
e regulamentações para um mercado que eles não conheciam ainda. Então a gente teve que correr atrás e fazer isso. Para a computação quântica é a mesma coisa, a gente não tem ideia ainda do que vai ser o poder disso. Então, como que vai criar? Não sei, mas a conversa existir, eu não acho que nada se joga fora, tudo se evolui exponencialmente de preferência. Olha, o Times essa semana tem uma história imensa, chata, mas muito bem informada. Se é chata, eu não li. Não, mas vale, porque é tão bem feita, porque até o último parágrafo é o mais bacana, porque eles estão tentando convencer o Bezos que o negócio funciona, que a inteligência artificial é pá! Aí o Bezos está lá cético. Então eles trazem uma super bióloga, que entende de tudo, e fazem um teste com 60 perguntas para a inteligência artificial. Erra uma. O Bezos estava com o olho arregalado e o queixo caído. Ele não acreditava, completamente convertido na eficiência da inteligência artificial. O Google fez um lançamento essa semana que está assim também. Ele já vai operar em todos os produtos do Google, o Gemini, e vai aprimorar a maneira que você soluciona problemas. É maravilhoso. O problema disso tudo é que o Google é para vender anúncio, a Amazon é para vender bugiganga, né? É a utilização que se faz disso e o monopólio dessas empresas. Exato. Eu tenho uma empresa que faliu por causa do Google, praticamente. Várias, né? Então, empresa jornalística. Então, eu tenho um certo bode desse negócio, porque eles fazem o que querem. Claro. Eles impulsionam quando querem, eles cortam a distribuição quando querem, eles colocam na lista negra e não dizem que você está na lista negra. Então, é tudo muito obscuro. E tem uns homenzinhos ali atrás, você acha que é tudo eletrônico, tudo algoritmo, e não é não. Sempre tem um homenzinho apertando um botão. Isso, alguém tem que imputar a informação, exatamente. Pois é. Infelizmente não é tudo eletrônico. Não, o mundo da inteligência artificial está sendo criado pelos homens que existem hoje, né? Por nós aqui. Então ele tem viés. A máquina é melhor. Ele não tem diversidade, ele tem viés, ele tá todo errado por enquanto. Vamos para um mundo mais obscuro e menos inteligente ainda. A COP28, clima. Esse aí é um bode mesmo. COP28 nem terminou e os críticos dizem que já perdeu o gás. Vai fracassar, profeta? Eu acho que já fracassou, né? Antes de começar, vários críticos já diziam isso, já fracassou. E começou da pior forma possível, né? O Al Jaber declarando que ele não reconhecia, não via evidências de que os combustíveis fósseis têm correlação com o aquecimento, o que foi muito, muito mal recebido. Soma-se a isso o fato do vazamento da agenda de interesses comerciais. A agenda dele era para vender petróleo. Exato. Agora, a gente tem que entender o seguinte, qual que é o propósito da COP? É tentar estabelecer parâmetros e metas para serem seguidas. O momento é super hostil. O mundo está em guerra, existe uma divisão política China, Rússia e resto do mundo. Tem alguns players que entram tentando pacificar essa história, mas que é muito difícil nesse cenário. E se o G20, que no fundo representa a maior parte do consumo de combustíveis fósseis, não entrar em harmonia, nada acontece. Então, acaba que assim, é muito difícil que se saia de lá com alguma coisa bem sucedida. Eu não acho que vão apertar as metas, eu acho que não vão conseguir mover elas, então vai se falar muito, mas não vai chegar a lugar nenhum. Bom, Bruno, você com seus 300 motociclistas também é hostil ao planeta. Eu não tenho mais nem andado de moto. Não, eu sei, mas você organiza de 2 em 2 semanas, você põe 300 caras correndo de moto, são 300 que correm? Perto disso. 300 caras queimando gasolina na pista lá, cara. Agora, eu acho que todo mundo tem uma parcela, né? Por isso que, inclusive, o mundo da moto estão surgindo as categorias de motos elétricas, e eu acho que a gente vai surfar a mesma transformação que os carros na rua, né? Mas a elétrica corre mais do que Ela acelera mais rápido, mas atualmente ela tem menor velocidade final e pouca autonomia.
Mas isso deve ser resolvido. Mas acelera muito. Bruno, mais vamos rápido. fazer de patinete, vamos fazer corrida de patinete. Você ganha dinheiro e faz bem para o meio ambiente, faz bem para a saúde. Se der a mesma emoção, é uma alternativa, hein? Mas pior que o Bruno foi o Brasil ganhar o prêmio antifóssil do ano na convenção, né? Porque leva 1.300 e não sei quantas, a maior delegação na COP28 e anuncia a parceria com o PEP. Sim, é pior que o Bruno na moto. Vamos mudar para o próximo bloco com assuntos menos desprováveis e mais leves. Gaza, Ucrânia e exceção. PNC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Sil e Bruno. E vamos para o Diogo. Qual é o plano de Israel em Gaza, Diogo? Plano segundo o Diogo Mainardi. Quantos terroristas já morreram e quantos mais precisam morrer para Israel declarar vitória e parar com a matança? Não. Precisa morrer o chefe, o organizador do massacre, Sinwar. Provavelmente o outro, Deif, são dois. Quando eles estiverem mortos, o Hamas provavelmente em Gaza vai se esfacelar. Nós vimos todos esses soldados do Hamas, esses terroristas todos se rendendo na última semana. É um sinal de que a coisa já está começando a derreter. Quando matarem o chefão, é provável que isso se acelere. Plano, infelizmente, a gente vai precisar de um novo governo, vai precisar de pressão internacional, alguém vai ter que tomar conta daquele negócio, é preciso desmilitarizar Gaza, e como é que você faz isso? Tem que vir uma força internacional ali. Então, o plano não existe um plano neste momento. Então, se for preciso matar mais 15 mil. Plano, se for preciso matar mais 30 mil, não vão matar, 40 mil. Não vai ser preciso matar mais 30 mil, Lucas, vai ser preciso matar 2. Eles estão quase chegando nos últimos túneis de Khan Yunis, que é a cidade do sul, que é a cidade do Sinwar, e quando isso acontecer, vai se chegar a uma espécie de consenso, porque o mundo voltou ao consenso dos dois estados, então algo será feito nessa direção. Ninguém sabe se vai funcionar, mas o plano do mundo inteiro, inclusive dentro de Israel, pode não ser majoritário, mas existe, é o plano dos dois estados, que é o plano mais banal e mais velho, mais antigo, que nunca funcionou por culpa dos palestinos, diga-se. Mas, de qualquer maneira, o plano é esse daí. Neste momento, o importante é matar o chefão. Caio, o Diogo já nos disse quem é o chefão, quem comanda Gaza. E você vai nos dizer, quando morrer o chefão, quem vai comandar a nova liderança palestina?
Primeiro, não é tão fácil matar o chefão, são 3. O Sinwar, que é o chefe em Gaza, aí tem o Deif e o Issa, o sub dele, eles são os chefes da ala militar do Hamas. São os caras que estão em Gaza. São caras na faixa de 60 anos. O Deif, para ter uma ideia, o apelido dele é Gato de 7 Vidas. Israel já tentou matá-lo diversas vezes. Ele já perdeu um olho, dizem que ele está paralítico, mulher e filhos morreram, e 2 filhos morreram num atentado de Israel. Não é tão fácil matá-lo. Eu não acho que matar esses 3 caras, ainda espero que morram, seja o final, mas seria uma vitória significativa, política, simbólica para Israel, como foi o caso da morte do Bin Laden, na época da Al-Qaeda. Que acabou com a Al-Qaeda, né? Que liquidou a Al-Qaeda. Mas aqui é diferente, porque você não vai comparar a estrutura política e militar do Hamas com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda não tinha um território, não mandava, não tinha essa força, sem contar que o Hamas é cada vez mais popular. Onde? Na Cisjordânia. Vamos para a Cisjordânia. Quais são as lideranças alternativas para o Hamas? Tem o Abbas. Mas não vai um por um, tem 10 lideranças. Não. Tem o Hamas que está desacreditado. Aí tem quem tem? Tem um cara que está na prisão que chama Muammar Barghouti. A alcunha dele é o Mandela palestino. A expectativa é que um dia ele tenha o papel que o Mandela teve. Por enquanto, não tem, porque Israel não quer conversar com ele e vice-versa. Ele é o cara capaz de unir as facções palestinas. Quem é o líder palestino? Não, eu vou falar. Quem é o líder palestino mais importante, na minha opinião, ele se chama Mansour Abbas. O que ele é? Cidadão israelense, integrante do parlamento. Ele é o palestino mais corajoso, porque ele condenou a violência do 7 de outubro e já participou do governo israelense. Ele é o futuro das relações entre Israel e os palestinos. Ele sabe que não dá para escapar da coexistência entre os 2 povos. E ele concorda com esse massacre todo que aconteceu. Eu não vou esticar. Ele foi contra o 7 de outubro. Isso aqui é uma coisa fenomenal. Eu já entendi, mas ele condenou o massacre do Bibi lá em Gaza. Ele condenou o massacre. Ele é contra a violência, ele é contra o Hamas. Ah, tá bom. O que você quer, Diogo? O que mais você quer? Ele é contra a violência do Hamas. E contra a violência do Bibi. É só isso. E é contra a violência do Bibi. Eu sou contra a violência do Bibi. Eu quero que acabe o Bibi. Israel atacou para se defender. Eu não vou Israel atacou para se defender, Lucas. A gente não ia conversar isso, está conversando outra vez. A gente volta para o mesmo assunto. Eu falei, não vou esticar Gaza. Você esticou aí. Eu não estiquei nada. Eu estou quieto. É boa a explicação. Eu descrevi a liderança palestina. A explicação eu não estou fazendo propaganda, nem é isso, aquilo, massacre daquilo. Acabou. A gente já sabe a posição de cada um. Eu acho que Israel, no final das contas, vai sair com uma imagem piorada dessa situação. Muito piorada. Segundo, só vou citar pior do que a gente está vendo o nível de antissemitismo depois do pior massacre desde o Holocausto, Lucas. E vai piorar. Porque eu te digo, isso é que eu estou dizendo, vai piorar. É impossível. Então o antissemitismo é culpa dos judeus, Lucas? Isso me incomoda. Isso vai piorar, vai aumentar o antissemitismo. E é culpa de quem o antissemitismo? Em parte, é culpa Você vai acusar a vítima de antissemitismo, Lucas? Você está acusando a vítima por... O judeu é culpado pelo antissemitismo? Não, pela morte dos... Isso estava nos porões da sociedade. Eu vou citar duas pessoas. Vou citar 2 pessoas, um israelense e um outro mais influente. O israelense influente é o mais influente historiador e filósofo de Israel, que é Yuval Noah Harari. E ele diz, uma injustiça não justifica a outra. O outro é um chinês ainda mais influente, chamado Confúcio, que dizia, se você vai fazer uma guerra ou vai matar por vingança, cave 2 túmulos. O dele, seu inimigo, e o seu, que você também vai para o brejo. Ô, Diogo, vamos para o Biden e o Zelensky. Não, é com Caio. O Biden e o Zelensky, o resto do mundo está preocupado com os rumos da guerra. Mais ainda o Zelensky e o Biden, que está perdendo a parada. O cenário está complicado para a Ucrânia? Tá, eu discordo muito do Diogo, o otimismo. Em geral, mesmo o gás, o Diogo é muito otimista. Ele nem falou mas na ainda, Ucrânia, a Ucrânia ele é muito otimista, o Diogo, isso que eu quero dizer. Na sexta-feira, o Putin deu parabéns, sabe para quem? Para os republicanos
porque eles estão bloqueando a ajuda americana para a Ucrânia. Eles são contra, sabe? O que o Putin está esperando, o sonho do Putin, é enrolar essa guerra até novembro do ano que vem, com a expectativa de que o Trump seja eleito. Então você tem ajuda americana empacada, nunca foi menor como agora. Os europeus, os alemães voltaram a ajudar um pouco, com mais vigor, a Ucrânia, mas eles estão sendo freados dentro da União Europeia, especialmente pelo canalha, o execrável Orbán, o semi-ditador da Hungria, que está fazendo o que pode para impedir a entrada da Ucrânia dentro da União Europeia. E o terceiro ponto, a guerra está empacada. Em tudo que aconteceu, ofensiva contra ofensiva, o fronte não alterou 25 quilômetros. E está chegando o senhor inverno naquela região do mundo e a guerra se arrasta. E quanto mais se arrasta a guerra, isso é pior para o Zelensky e melhor para o Putin. Diogo, você acha que a Ucrânia já venceu essa guerra? Não, a Ucrânia já venceu a paz. Quando houver uma paz, a Ucrânia vai estar na União Europeia, independentemente de Orbán. Se o plano do Macron der certo e o Mário Draghi for realmente eleito presidente da Comissão Europeia, aí melhor ainda, porque a Europa vai ficar mais forte, mais do que atualmente, com a von der Leyen, que é ótima, que apoia a Ucrânia, mas vai ficar ainda mais forte, ainda mais unida, e não há a menor dúvida de que a Ucrânia vai ser incorporada à União Europeia. A Hungria nunca vai conseguir barrar essa onda que vai levar... É melhor expulsar a Hungria da União Europeia. Ajuda a expulsar a Hungria. Seria muito melhor, mas isso também não vai acontecer. Mas não consegue, come. E eles vão ganhar a paz. A gente não sabe qual o tamanho da Ucrânia no final dessa guerra. A guerra ainda está correndo. A gente não sabe se eles vão entrar com a Ucrânia inteira, se vão ter que deixar se vão ter que deixar a Crimeia, se vão ter que deixar Donbass, se vão ter que deixar todo esse território que foi ocupado no sul da Ucrânia. Acho que não, acho que eles vão conseguir reconquistar uma parte desse território e, no final das contas, vai ser assinada um acordo que vai constituir uma derrota plena, completa para o Putin, que tinha como objetivo principal derrubar o governo ucraniano, botar um fantoche dele no lugar, conquistar o país inteiro. Isso daí ele já perdeu. Impedir que a Ucrânia entrasse na União Europeia, vai perder, e a OTAN, a única chance dele, como acabou de dizer o Caio, é o Trump. Se o Trump entrar, aí pode ocorrer podem melar, mas não sei se melar, não. Você acha que, depois nós chegamos no canalha Trump, mas se ele não for para a prisão, tudo isso que você disse que a Ucrânia, de bom para a Ucrânia, nada disso acontece. Vai acontecer. A Europa não vai se submeter ao Trump nesse ponto de jeito nenhum. É impossível. É impossível. Tomara que porque não. Os países que estão ao lado da Rússia sabem o que significa isso. Os vizinhos da Rússia sabem o que significa a vitória de um ditador como o Putin. A Alemanha sabe o que isso significa, mais do que qualquer outro país. E a Alemanha é o país mais poderoso da Europa. Já foi dominado pela União Soviética por 40 anos, sabe o que isso significa e não quer mais. Não vai acontecer. Olha, os patetas americanos não querem dar meia dúzia de dólares para a Ucrânia e vão mandar os filhos. Se o Trump ganha, os filhos que vão... a Rússia entra numa guerra com os Estados Unidos, em vez de mandar dólar, os americanos vão mandar os filhos para lutar na Europa contra a Rússia. Vai ser um preço muito mais caro. Podiam mandar os filhos do Trump para lá. Esses vão para a guerra lá no Havaí, no Caribe. Essa é a praia deles. Mas, olha, quem está nas últimas não é nem a Ucrânia, nem a Rússia, mas... Uma analogia meio bizarra são os startups. 2023 foi um ano terrível para quem começou, ou para as empresas que começaram negócio na tecnologia. O sonho do startup acabou, você explica primeiro o que é um startup e depois se o sonho acabou. O sonho não acabou, já disse o padeiro, não acabou, ainda tem sonho. Empresas abrem e fecham todo ano, né? Isso é um clássico. Empresas, para você ver a maturidade de uma empresa, se ela vai durar, é de 3 a 5 anos. Então, o que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, especificamente,
Bom, explicar o que são startups antes, né? Você me pediu. Startups são empresas que têm um produto ou um serviço que os fundadores querem levar adiante. Eles normalmente não têm um modelo de negócio já muito estabelecido, tem mais ou menos o que querem fazer e precisam de fundos para seguir adiante. Então, isso caracteriza uma startup. O que aconteceu esse ano nos Estados Unidos é que 3.200 startups declararam falência. E entre essas startups, 3.200 foram responsáveis por um levantamento de 27,2 bilhões de dólares no decorrer de suas vidas. Não são empresas que foram abertas este ano, elas estão encerrando operações este ano. Algumas foram abertas mais recentemente, outras um pouco mais antigas. Não está nesse grupo de 3.200, mas a WeWork é um exemplo de uma empresa mais antiga que também faliu, que é um unicórnio. Dessas 3.200 startups, 1.000 eram unicórnios. Unicórnios são startups que valem mais de $1 bilhão. Então, isso assustou muita gente e falou, pô, o que está acontecendo? E a causa principal dessa falência múltipla de startups são os juros altos. Então, o que acontece? As VCs, que são os Venture Capitalists, eles pegam dinheiro de investidores e saem investindo, colocando dinheiro onde devem. Quando os juros estão altos, eles querem investir em outras coisas que não startups. Com juros baixos de 0,5%, de 1%, de 1,5%, investir numa startup que dá 10% de retorno valia muito mais a pena. Agora, com juros altos e com a bolsa forte, também tem outros lugares para eles investirem. Então, é isso que basicamente está acontecendo e o dinheiro está sendo retirado dessas empresas. Agora, é importante dizer que isso é nos Estados Unidos. Os juros altos também influenciaram a quebra de startups na Europa. Mas a Europa não está numa situação tão ruim por uma razão principal que tem a ver com o critério das VCs na Europa e das VCs nos Estados Unidos, a diferença de critério para investimento. Aqui nos Estados Unidos, eles sempre olharam para crescimento das startups. Então, um exemplo bom é o Facebook. O Facebook cresceu durante 10, 15 anos o número de usuários e não monetizava, mas estavam pondo dinheiro neles. Lá na Europa, as VCs olham para o bottom line, são os resultados. Explica o que é VC. VC são os Venture Capitalists, são os investidores. Investidores. Eles pegam dinheiro de investidores e colocam falando de uma maneira bem leiga aqui, bem simples de ser entendida. Então, as VCs na Europa, elas olham para bottom line na hora de investir em startup. O que significa isso? Eles olham para os resultados. Essa empresa tem dado resultado? Essa empresa promete resultados de maneira sustentável? Com isso, eles põem menos dinheiro e têm retornos mais rápidos. Além disso, as startups na Europa estão olhando muito para produtos de tecnologia de clima, então que tem a ver com a mudança climática, eles estão pegando uma oportunidade e associando a fintechs, que são muito fortes na Europa. Então, assim, essa é minha avaliação do porquê está acontecendo, mas o Bruno, que é economista, acho que ele vai ter uma maneira mais acurada de falar. Eu ia perguntar ao Bruno sobre inflação, a inflação americana que está diminuindo, a menor geração de emprego, e enquanto isso você liga a Fox, só a conversa é a inflação do Biden, e não tem inflação. Agora, vamos ter uma recessão mansa e você responde assim. Bom, a inflação ela está cedendo, está sendo muito bem combatida, mas é um processo lento. Inflação, recessão mansa que eu quis. Sim, mas falando da inflação, ela está sendo combatida, mas é um processo lento, especialmente pelo tamanho da economia americana, pela estrutura, como as coisas se comportam, e especialmente porque é um remédio que tem um atraso de efeito. Então, quando os juros se movem hoje, isso só vai fazer efeito daqui 5, 6 meses. Então, os sinais que estão aparecendo agora são reflexo do que foi feito lá atrás. O payroll saiu nessa sexta-feira e se esperava que ele fosse menor do que ele veio. Então, esse mercado é muito feito de expectativas, né? A gente tende a precificar as coisas antes do que elas acontecem. E se esperava que, então, os sinais de emprego fossem piores. Esse é o mais estranho dessa história, né? Más notícias são boas notícias. Se esperava más notícias, e isso seria uma boa notícia. O payroll não veio tão baixo, veio acima das expectativas. Isso mostra o quão forte está a geração de emprego, o quão forte continua a geração de emprego. Então, por um momento, por algumas semanas,
se imaginou que, se as coisas continuarem assim, final do primeiro semestre, o governo americano pode reduzir os juros. Com o payroll dessa sexta, o sentimento já não se sabe. Talvez vá levar até setembro, outubro, e olhe lá. Subiu assim? Ele foi algo em torno de 20, depende dos analistas, mas de 20 a 30 mil vagas a mais. O fato é que a demanda por emprego nos Estados Unidos ainda está muito grande. Agora, falando da recessão, ela vem ou não vem? Ela já veio, ela já está e ela vai continuar. Só que a gente tem um fenômeno único e que muita gente, especialmente quem não é economista, não parou para observar isso e não tem explicações claras no mercado, e é uma tremenda oportunidade eu explicar isso, que é o seguinte: crises, em geral, elas afetam quase todas as indústrias, elas diminuem o consumo de forma geral. Crises como a de 2008, que foi sistêmica, foi muito forte, mas crises, em geral, diminuem o consumo. A pandemia gerou um fenômeno que jamais tinha sido visto nessa era moderna da economia, que foram algumas indústrias colapsarem. Então, por exemplo, hotelaria, cruzeiros, foram a zero, eles simplesmente paralisaram, enquanto outras indústrias explodiram. Alguns consumos de bens, Home Depot e tantas outras nunca venderam tanto, porque as pessoas estavam trancadas em casa, então elas não saíam mais para jantar, não viajavam, mas consumiam um monte de coisa eletronicamente, cursos online e diversos outros conteúdos. Compras online também. Explodiram. A Amazon nunca vendeu tanto nessa época. Então, esse foi aquele momento, pandemia. Acabou a pandemia e tem um ingrediente a mais, um estímulo exagerado financeiro em várias regiões do mundo. Então, e para complementar e fazer com que isso ficasse ainda mais complexo, excesso de demanda em alguns setores, falta em outros, com a cadeia produtiva também sendo afetada. Então, vamos dar um exemplo, se parou de produzir verniz, porque aquela fábrica estava em lockdown e o consumo e os pedidos por verniz aumentando. Então, olha o desencontro, como é desarranjado. Mas qual que é a evolução disso? Acabou a pandemia, a hotelaria, cruzeiros, etc., começaram a crescer, se reestabelecer. Enquanto outras indústrias que tinham sido exageradamente estimuladas reduziram. Então, Home Depot e outras estão com estoques como nunca, vendendo cada vez menos. Então, a crise já está aí, só que ela é desincronizada. Mas ela já está aí e vai permanecer. A minha grande preocupação, e que é essa preocupação de todo mundo, é até onde existem bolhas. Até onde existe uma bolha imobiliária em muitas regiões do globo, especialmente nos Estados Unidos, até onde existe uma bolha na hipervalorização de alguns ativos de bolsa, especialmente nos Estados Unidos. E a bolsa é um reflexo disso. As big techs não param de subir e estão em valores astronômicos, enquanto o resto das indústrias, eu tenho um fundo que eu olho e cuido de 65 indústrias de base, essas recuaram muito, então se descolaram completamente das big techs. Então mostra, esses outros setores sofreram essa adequação. E as big techs estão num mundo sem parâmetros. Exagerado. Exagerado. Isso Apple, em algum momento... essa turma, Nvidia. Exagerado. E em algum momento vai ter que ter esse ajuste, vai ter que pagar essa conta. E aí, sabe-se lá o tamanho dessa possível recessão. Mas vamos deixar ela, espero que ela venha daqui a uns anos, né? A inflação talvez seja a maior das canalhas, mas nós vamos ter no próximo bloco, não vamos ficar sentindo falta de canalice, vamos ter 3 canalhas do bairro do Queens. O Trump, que é o campeão deles, o nosso Jorge Santos, que compete pela fama com o Trump, e o Art Banca, na televisão, que é um canalha genial. PMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas.
Vortex Beyond. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Voltamos com o Caio, o Diogo, a Sil e o Bruno. E vamos começar com o Caio comentando o Diogo, que acha que o Trump é manso. Contrariando o Diogo, a imprensa americana acha que se Trump for eleito, será o fim dos Estados Unidos e do mundo. O Trump se ajusta à previsão do Diogo. Vai ser bravo, mas só um dia. Eu vou perguntar, você vai ser bravo aí? Você vai correr atrás de todo mundo, vingar? Ele falou, não, só um dia. Vou ser ditador por um dia. E depois eu vou fazer um drill. Que ele quer dizer com o drill dele? Ele está falando sobre petróleo, que vai procurar mais petróleo, ou ele vai muito mais fundo, lá vai arrancar o Ministério de Justiça, a liberdade de imprensa. Onde é que ele vai chegar? É a tradução mais direta do verbo, que é furar. Ele quer furar a democracia. A última vez que eu achei que o Trump não era um cara sério, que era manso, que era um bufão, foi na sua casa, Lucas, no dia da eleição de 2016, que estava eu, você, o Diogo Pedro Andrade, e fizemos aquela cara de bunda quando se confirmou que o Trump tinha derrotado a Hillary. Desde então, eu levo tudo a sério que o Trump fala, porque ele pode concretizar. E no segundo mandato, se vier, vai ser muito pior, porque, como você falou, ele quer aparelhar o Ministério da Justiça para correr atrás dos inimigos. Inimigo é uma categoria elástica, né? Especialmente para um cara como o Trump. Todos nós somos inimigos. Até seu vizinho é inimigo. O inimigo é um conceito elástico de um caudilho, de um bananeiro, de um ditador. Ele quer aparelhar, isso é muito grave, o serviço público. Ou seja, para você ser funcionário público, 50 mil cargos, segundo escalão, tem que ser leal ao projeto do Trump, não à Constituição, não ao próprio serviço público. Tudo isso, ou seja, é gravíssimo. Ele está pensando em nomes execráveis para os cargos mais importantes. Um cara como Stephen Miller, para ser, por exemplo, ministro da Justiça, é o cara, assim, xenofóbico, anti-imigração. E tem coisas horrorosas. Tem uma fofoca essa semana que até a dona Melania Trump tem uma sugestão para vice-presidente do Trump, que é importante. Ele é um cara quase da mesma idade do Biden, né? Ele tem só 4 anos menos do que o Biden, que seria o Tucker Carlson, sujeito mais influente, demagogo mais influente da TV americana. Imagina o Carlson ser presidente quando o filho do Diogo Nico vai ser um diretor importantíssimo em Hollywood. Sabe? Vai ser um pavor esse tipo de situação. Então, eu levaria muito a sério o projeto do Trump. A sua ideia é boa, mas você fez uma comparação bizarra do sucesso do Nico em Hollywood. Não, ele vai liderar a resistência popular contra o Trump, que vai ser uma ditadura de décadas. Diogo, você está impressionado com esse cenário que o Caio está pintando? Não, eu tenho que te contrariar, Lucas. Eu disse que não vai ser o fim do mundo, eu disse que era o fim da picada, mas eu não ignoro o perigo de uma presidência do Trump de jeito nenhum. Acho que o golpismo dele já foi colocado em prática depois da derrota eleitoral. E a gente sabe que ela existe. A aliança dele com o Putin me apavora, eu acho que é muito, muito perigosa e vem na corrente do isolacionismo obamista e ele levou ao extremo algo que eu já condenava aqui no nosso programa, que era justamente esse isolacionismo. Eu acho o Biden muito melhor do que o Obama e muito melhor do que o Trump. Mesmo o Gagá é 100 vezes melhor do que ambos, do que o Trump nem se fale, mas do Obama também, porque eu sei que é o teu
o teu predileto, mas ele levou o mundo para esse buraco em que nós estamos, em que não conseguimos reagir a esses tiranos que estão devastando. E a Hillary teria sido melhor do que o Biden. Teria sido muito melhor do que o Biden, sim. Agora, o meu predileto é o Obama, de fato, dos presidentes que eu vivi aqui, mas agora é o Biden, porque o Biden tem feito tudo certo. Aconteceu aquele milagre. Inclusive apoiar o Israel, né, Lucas? Não, aí ele já voltou, está pedalando atrás. Ele apoia Israel, ele apoia Israel em público, mas lá no ouvido de Israel ele está falando para com essa matança. Isso é pro forma. Maneira esse negócio. Não, aliás, é importante lembrar o seguinte. Ele joga bem dos dois lados. Atrás ele está falando, ele está tentando segurar Israel. Na frente ele fala, nós três estamos com o Biden e 37% dos americanos. Esse que é o problema. Esse é o drama. Esse é o drama. 37%. A sociedade sua me corta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o santo Biden, que foi o milagre dele aconteceu lá na Carolina do Sul, e ele está na presidência, mas ele já morreu, mas ele está lá na presidência e está fazendo a coisa certa, está fazendo mais milagre lá. Agora, se ele claudicar, se houver um teco qualquer, o drama é o seguinte: quem substitui o Biden antes da eleição? Tá. Porque aí russo. você não tem. Realmente tá russo. Tá russo, porque os democratas entram numa disputa que é suicida. Né? Agora, quem que está se divertindo com tudo isso é o nosso canalha mais bem-sucedido nos Estados Unidos, que é o Jorge Santos. Ele, agora, depois da expulsão da Câmara, a fama dele cresce. Você não tem um dia na televisão, nem na imprensa, sem uma notícia do bandido. Ele vai ser personagem de desenho animado, baseado naquele livro dele, O Fabulista, e é uma escalada para a fama galopante. Vai acabar onde? Para mim, essa? É. Olha, eu falei sobre isso a semana passada, né? Eu falei a personalidade narcisística do Jorge Santos está sendo muito bem alimentada por tudo isso. E agora o Mark Cuzzano está também abocanhando bem essa oportunidade. O Jorge Santos, é o autor do livro. O Mark Cuzzano é o autor do Fabulista, do livro que a gente comentou na semana passada, que você mencionou aqui agora. E a HBO vai produzir um filme baseado nesse livro. O filme vai ser produzido pelo produtor do Succession, do seriado Succession, que é maravilhoso. O escritor é o cara que escreveu Má Educação, que é um belo filme também. E a consultoria do Mark Cuzzano. Então tá bem preparado. Agora você viu uma produção para televisão com atores, porque o que eu vi era no desenho animado. Então, eu não sei se vai ser... Eles ainda não têm certeza se isso vai ser desenho animado. Eu vi as duas coisas escritas, então não tem certeza, não se sabe como vai ser o roteiro, mas tá montado o circo aí e que tá... Assim, a mensagem no final que passa é... Se você faz tudo errado, se você é um mentiroso, você vai se dar bem, cara. Ó que legal. Eu não gosto disso particularmente. Agora, o que é mais legal que surgiu essa semana, que eu tô achando engraçadíssimo, é que o Jorge Santos se colocou no Camel. Camel é um aplicativo onde você vai e compra mensagens dos seus ídolos por vídeo personalizadas, para você dar de presente para alguém no aniversário, para si mesmo e tal. Então ele vende mensagens personalizadas em vídeo a $400. Você vai lá e pede uma mensagem do Jorge Santos para quem você quiser. Paga $400 ou uma mensagem de texto por $20. Então ele tá se dando muito bem, tá arranjando jeito de pagar as contas. Só porque você falou em desenho, eu posso recomendar um desenho que é muito bom, que é uma sátira. Tem um desenho adulto da HBO também, que é uma sátira genial à família real. Só teve uma temporada, um seriado, chama The Prince, O Príncipe. Ele faz um retrato da família real do jeito mais engraçado e escrachado que existe. Mas é só para mostrar que esse tipo de coisa, de celebridades, políticos, gente pública fazendo coisa errada, dá ibope. Olha aqui, só que no caso da fama do Jorge Santos e do Donald Trump, a escada da fama deles, porque o nosso Macunaíma terminou mal.
Sim. Na história, do livro. Isso. Na história do livro, ele acaba mal. E esses dois, mas não acabam na prisão. Não. Esses dois, a Escada da Fama, vão passar a temporada juntos daqui a 3 anos, 2 anos. Amém. Amém. Agora, um outro cara do Queens, é um canalha detestável, mas também adorável, é o Art Bunker, do seriado All in the Family. O criador desse canalha, o Art Bunker detestável, foi o genial Norman Lear, que morreu essa semana com 101 anos. O Caio, qual é a genialidade, qual foi a genialidade do Lear, além do... Não, foram vários seriados icônicos, porque eles quebraram as barreiras. Você teve, além desse, seriados que mostravam uma família negra rica, uma família negra pobre, uma feminista, uma mulher divorciada, tudo isso ainda nos anos 70 e 80. Quando All in the Family entrou em 71, que só tinha umas 3 redes, foi 5 anos seguidos campeão de Ibope nos Estados Unidos. Todos os seriados dele juntos, em algumas épocas, metade dos americanos estavam assistindo naquela semana. No caso específico do Bunker, o que é genial? Era um momento de muito tumulto político, social e de costumes no país. E tudo acontecia numa sala de uma casa no Queens. Você discutia racismo, antissemitismo, homofobia, você discutia impotência, você discutia infidelidade, menopausa, sabe? Assuntos que não eram integrantes de uma sitcom. E os americanos estavam discutindo. O grande debate desde aquela época é o seguinte: as pessoas estavam rindo do Art Bunker ou rindo dele? A resposta, infelizmente, é do Steve Bannon, o bruxo marqueteiro do Trump. Há uns 5 anos, uma solenidade em Washington, ele disse: o Trump é o Art Bunker, ou seja, ele foi incorporado no personagem do Trump. Então, o Trump ganhou. E claro que ele não era um cara de classe trabalhadora, um trabalhador como o Art Bunker, na época, que trabalhava nas docas, sabe? Então, infelizmente, as pessoas acabaram sendo manipuladas pelo personagem, ao invés de sentir o que era esse sujeito, que era racista, misógino, homofóbico, etc. Embora era um personagem querido pela família, entre os quais o grande Rob Reiner, que era o genro dele no seriado. Eles davam, o All in the Family dava 60% da audiência do país inteiro. 3 redes, né, na época. Era Só essa série. Agora, quando você reunia porque esses shows depois começaram a ser repetidos antes do streaming. Então, os shows dele davam audiências fabulosas. E era isso, ele pegou o drama do país e reduziu dentro de uma sala de jantar, numa casa em Queens, da maneira mais cômica e personagens mais abomináveis, como o Bunker, que, de fato, essa sacada do Bannon é muito boa. O Trump é um Art Bunker. Eram os 2 seriados, né? MASH e All in the Family. Foram realmente quebraram as barreiras, né? Mas o MASH não era dele. Não, os 2 seriados históricos. De maior audiência. O dele foi aquele da Rita Moreno também, né? Teve o dele era, que foi repetido tinha agora. mood. Mas o MASH e o All in the Family foi... Fez 6 ou 7. Foi a primeira descarga de privada escutada na televisão. Era um tempo mais feliz. E agora a pesquisa mostra, pela enésima vez, quanto custa a felicidade americana. E se dinheiro traz felicidade. Então você me diz, dinheiro traz felicidade? Quanto custa a felicidade americana e quanto custa a sua? Bom, o Lucas faz as perguntas mais complexas que eu precisaria aqui de 8 horas. Não. Um programa inteiro só felicidade para falar americana disso. tem uma estatística direitinho. Quem ganha X acha que a felicidade custa tanto, quem ganha Y... A pergunta implícita por trás disso é: dinheiro traz felicidade? Essa, 59%... A minha resposta é sim, traz 59% dos americanos concordam com você. Mas vamos analisar isso com mais profundidade, porque essa é a pergunta que a gente tem que assistir o outro programa. Todos os economistas, psicólogos,
filósofos, cientistas sociais querem responder. E os Dinheiro pobres traz ou não também, né? felicidade? Então eu tenho... E os pobres. E tem rico que também fala, poxa, eu não sou feliz. Não chega. Então eu tenho as minhas teses, e que algumas são logicamente conhecidas e outras talvez sejam novas para quem estiver ouvindo aqui. Eu acho que logicamente dinheiro traz felicidade, especialmente se você está numa faixa que você passa necessidades. Então, assim, as coisas básicas, pirâmide de Glasgow, toda essa história aí que a gente não precisa entrar nesse aspecto. Se você tem esses aspectos básicos, logicamente dinheiro traz felicidade. Mas os estudos mais recentes mostram, e antes se falava o seguinte, até 75 mil dólares é o limiar. Dali para frente, tanto faz, se você tiver mais ou menos dinheiro, não interfere. As pesquisas recentes, 75 mil dólares. Isso é uma mexer, você está falando de 1950? Não, mas era a pesquisa até então. Ah, não. Mas aí... Hoje, o Lucas está indicando aqui que a vida dele é cara. Não, 75 mil dólares você morar em Nova York? Não. Classe média? Mas 75 mil dólares no Kentucky é dinheiro. Ah, bom. Então, isso é claro que é um dado médio. Isso que eu estou falando. É tudo relativo. E esse é um dado médio relativo global. E nesse programa não cabe tudo. Mas aí, olha só, as pesquisas novas mostram que, no fundo, esse número segue muito além de 200 mil dólares e que até 500 mil dólares as pessoas continuam aumentando o seu grau de felicidade. Mas eu leio coisas que fogem um pouco desse modelo econômico que eu acredito mais. Eu acho que a felicidade, depois que você tem as coisas básicas, e quando eu falo básicas, num bom nível, você não vai passar perrengue, você tem... Porque dinheiro é liberdade. Eu acho que tem que ser essa compreensão. Dinheiro é liberdade. Então você precisa ter liberdade para você estudar, se divertir, ter o melhor tipo de assistência médica possível para quando você necessitar. Se você tem tudo isso, eu acho que o que determina é que tem pessoas que têm competências emocionais, se adaptam, são resilientes, sabem encarar a vida e elas são as mais felizes. Você vai entrar em outra discussão. Porque... então, quando você junta aspectos econômicos, eles não respondem. Porque os caras que mais querem dinheiro são os mais ricos. Os mais ricos acham que tem 1 milhão, eles querem ter 2. Mas é corrida por poder. Muitas vezes mais infelizes. Isso não é corrida dinheiro. por poder, não é dinheiro. Não é dinheiro. Eles querem mais dinheiro porque acham que chegam lá com mais... Mas isso é o que eu estou falando. A maioria dos ricos, pela pesquisa, quer mais dinheiro. Nós voltamos no próximo bloco a Taylor Swift, que é bilionária, com pedágio em Manhattan e as atrações de Natal em Nova York. PNC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Caio, o Diogo, o Bruno, o Macil e a Taylor Swift. Ô, Caio, como se faltasse alguma fama para Taylor Swift, tivesse assim, eu queria ser alguma coisa. Agora ela é a pessoa do ano pela revista Time.
Você queria falar sobre Taylor Swift. Eu só deixo você falar sobre a Taylor se você souber cantar, ou pelo menos o título, o nome de uma das... Ela fez 200 e tantas músicas, 243 músicas. Você sabe o nome de uma delas? Blank Space, que a Alma canta, minha mulher. Eu não vou cantar porque é o seguinte, eu fiz um acordo que é o seguinte. O Diogo tem 2 opções nesse programa. Ou cantar Taylor Swift, ou elogiar as pizzarias de São Paulo. Não pode ser isentão, nenhuma. Ou canta ou elogia a pizzaria em São Paulo. Então me paga um salário que eu vou ser feliz. Não, enrolou, tá vendo? Saiu pela tangente. Paga o salário que eu canto. No dia que você me pagar um salário, eu canto. Isentão paulista, típico isentão paulista. De qualquer jeito, você falou. Agora, o Bruno, você não sabe cantar. Qual o segredo do business model dela, começando a explicar o que é business model? Bom, business model nada mais é do que a maneira que a pessoa faz o seu negócio, o seu próprio negócio. A Taylor tem vários segredos, né? Mas eu acho que ela faz o básico bem feito. Como deveria ser a vida de todo mundo. Ela é persistente, ela é disciplinada, ela é inteligente, ela é estratégica, ela é muito dedicada, ela é perspicaz. E quando a gente olha a história dela, a gente vê que ela provavelmente tem pessoas ao redor dela que as auxiliam e que são muito boas em marketing. Então ela tem um marketing muito bem estruturado, ela soube usar as redes sociais como ninguém. Mas mais do que isso, ela soube navegar por situações muito delicadas e complexas, onde ela foi severamente atacada por várias vezes nesses 17 anos de carreira. Tem episódios muito pesados. E ela, de fato, ali, ela se tornou vítima de fato. E essa dramatização, quando bem manipulada, usada, ela acaba ganhando as pessoas, vira um sucesso. E, por fim, ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira. Então, isso cria também uma conexão. Então, a história é ela é muito consistente no que ela faz, ela é muito verdadeira, ela é muito dedicada, e isso cria uma conexão sem precedentes. Eu acho que isso é o grande negócio porque eu dela. conheço muita gente consistente, dedicada, perseverante, pobre. E continua pobre. Agora, quando e como a gente vai ficar livre dessa mulher maravilhosa? Quando é que ela vai perder a fama? Pra que você quer se livrar dela? Eu espero que nunca, na verdade. Eu espero que a gente tenha cada vez mais mulheres como a Taylor Swift, como a Beyoncé, como a Lady Gaga, que estão aí empoderando, representando mulheres, empoderando, falando com as suas comunidades. Então, a Taylor Swift tem os Swifties, a Beyoncé tem o Beehive dela, são legiões de pessoas, de fãs, que as apoiam e que conversam com elas. Isso que o Bruno falou do modelo de negócio tem muito a ver com expressar a realidade. Na própria música, elas expressam a realidade do que está acontecendo ali e advocam por causas importantes, todas elas. Fora todo o talento, né? A Beyoncé, por exemplo, é a mulher que mais recebeu nomeações no Grammy. E a Taylor Swift é a cantora feminina que recebeu, a única que recebeu 3 prêmios por álbum solo no Grammy também. Então são mulheres de muito sucesso. E a Taylor tem algumas passagens assim marcantes que tem a ver com a fama dela e com como isso reverberou em negócios. Num determinado momento, a indústria fonográfica, em especial os streamings, né? Apple Music, não sei o nome, Spotify, queriam que algumas músicas de todos os artistas fossem ouvidas sem remuneração para os artistas. Ela foi a primeira a levantar a bandeira e falar: não aceito, isso não é justo. Não que eu precise, mas tem muito artista que precisa muito. E ela tem uma frase sensacional, que ela virou para a Apple e falou: a gente pede iPhone de graça? Então não peça para as nossas músicas serem tocadas sem a gente receber. Mas, Sil. Eu já encerrei. Eu já encerrei. Não tem que acabar. Lucas, eu tenho um quiz para vocês. Para quem a Swift perdeu a vitória, essa ela perdeu, de ser a palavra do ano, para que palavra? Acabou de sair agora no dicionário Oxford. Qual a palavra do ano? Swift perdeu por uma palavra. Desprovável. Desprovável. Não, o negócio... Desganhou. Ela desganhou. Carisma, Swift, como ela disse. O Diogo colou. Reese. Não, eu colei não. Exatamente. Ele acertou. Reese. R-I-Z-Z.
que vem de carisma. Parabéns, Diogo, tá vendo? Um bom aluno. Ele A sabe palavra colar. dono do Oxford, a gente falou no Escuta Webster aqui, na semana eu passada. estou ficando maluco ou vocês dois mudaram de lugar? As imagens mudaram de lugar, não mudaram? Eu estou em Veneza com o cachorro do Diogo e o Diogo está aqui em São Paulo, na padaria. Na tela você estava do lado esquerdo, eu estava te vendo do lado esquerdo e o Diogo do lado direito. É para te de repente confundir. ouviram você mudar de lugar. Eu acho. O antagonista Minuto, quem é o cara do ano ou a mulher do ano no seu X, e não vale repetir, isso é um aviso do Caio, o Zelensky. Não, o Zelensky não é o homem do ano, ele é o homem do século, então ele está fora, ele tá fora de qualquer categoria. Tô nessa. E Zelensky é amigo de Israel. Fala pro Lucas para encher o saco dele. E o Milei também. Vamos encher o saco do Lucas. Olha, eu vou encher o saco do Lucas. Olha, eu invadiria a Praia da Cia, eu diria que é a senhorita ChatGPT, a personalidade do ano. Mas como eu nunca entrei no ChatGPT, eu não posso falar isso. Então eu entro na tua praia, Lucas. Digo que o senhor do ano, o homem do ano, o senhor sionismo. É impressionante como um país grande como Israel, com uma população ridiculamente pequena. Não estou falando do ponto de vista militar, estou falando do ponto de vista de orgulho, de reação, de defesa dos próprios valores, dos próprios princípios. Como essa gente consegue encarar a pressão gigantesca, milenar do antisionismo e enfrentar esse negócio com peito, com bravura. Eu sou um sionista honorário. Não, peraí, então o homem do ano é o Bibi? Não, de jeito nenhum. Eu espero que você pode ser uma entidade. É a personalidade de Israel. Então é o seguinte, eu quero duas coisas. Primeiro, os palestinos também são um povo semita. Segundo, também tem séculos, 1.000, 2.000, 3.000 anos de sofrimento. Que séculos? O palestino começou no... A idade, 68. O conceito palestino começou depois da Primeira Guerra Mundial. Não tem. A Palestina existia no tempo de Jesus. Eu daria o título do ano, fazendo uma polêmica com você e com o Diogo, eu daria para o Hamas. Porque ser pessoa em idade do ano, não precisa, o Hitler ganhou, o Stalin ganhou. O Hamas fez uma coisa realmente genial, porque eles jogaram tudo ao avesso. O jogo geopolítico, as percepções, eles trouxeram o antissemitismo das catacumbas, então talvez eu dividiria entre Hamas e o sionismo. Olha aqui, já Hamas e sionismo. Então eu quero aproveitar o Diogo sobre Israel para dizer o seguinte, é de fato um país extraordinário. É um país que em 100 anos, é um país que ficou rico, exporta tecnologia, tem as melhores, tem universidades excepcionais. 75 anos, menos. Tem 75, pois é, menos 77, 1945, 46, então é um país jovem, 48, um país... Que país que explodiu, transformou até o deserto em menos de 100 anos? Não tem. Então, Israel, com essa riqueza toda, com essa afluência toda, tirando as terras dos palestinos, se Israel compartilhasse, em vez de tomar, em vez de reprimir, Israel seria muito mais feliz, os palestinos seriam felizes e nós seríamos muito mais felizes. Não haveria essa merda. Lucas, você falou a palavra compartilhar. A expressão-chave se chama partilha. Em 47, houve uma resolução fazendo a partilha. O mundo árabe não aceitou a partilha. Os judeus não aceitaram a partilha. Eles não aceitaram a partilha. O que aconteceu depois porque eles foram ganharam guerras. endereço. Mas foram guerras, Lucas. Você vai culpar Israel por ganhar a guerra? Israel deram assim, vai ser assim. Não aceitaram, invadiram, Israel tomou terra. Isso acontece em guerra. 67 foi a mesma coisa. Israel continua tomando terra até hoje. Fala em partilha, até hoje os Estados Árabes não reconhecem Israel. Israel invadindo, continua tomando terra, os colônios continuam tomando terra. Isso é errado, é evidente que teve. Israel em 67, Israel falou para a Jordânia, não entra na guerra ao lado do Egito e da Síria. A Jordânia entrou na guerra e perdeu a Cisjordânia. Você partilhou a minha palavra.
Israel, hoje, eu não quero que ele partilhasse na época da divisão. Tem que devolver. Compartilhar hoje. Eu concordo, tem que devolver a Cisjordânia e Gaza. Isso também não está certo. Esses bilhões, não está certo também. Não está certo, porque quando os israelenses forem embora de Gaza, você viu o que aconteceu. Mas tem que devolver um dia, vai ter que ter um Estado palestino. Claro que vai ter que ter um Estado palestino. Não tinha um judeu em Gaza. Não tinha um judeu em Gaza agora. Bem, vamos... Chega, sim. Vamos terminar isso. Então, além de Israel, que vai ter que gastar um dinheiro, não sei, vai ter que levantar dinheiro para reconstruir Gaza. Você tem aqueles vizinhos abomináveis que estão entupidos de petróleo. O Qatar vai ter que enfiar dinheiro, de dólares. Tem que dar para Gaza. Não pode construir foguete mais, tem que construir escola sem túnel e mesquita sem túnel e hospital sem túnel, né? Isso, desmilitariza aquele negócio todo. E transforma Gaza, está no Mediterrâneo. Você falou que era uma miséria. Você sabe que Gaza tinha ótimos resorts, ótimos shopping centers. Gaza é Auschwitz. Não era Auschwitz, era um lugar que tinha de tudo, como qualquer sociedade. Vai falar que Gaza era um lugar fino, ter paciência, mudamos de assunto. Não falei isso, falei que tinha de tudo, Lucas. Quem falou que era fino? Quem falou que era fino? Você está dizendo que era um resort? Não, tinha, eu falei claro, tinha resort, tinha shopping center, a renda per capita, tinha tudo. Claro que tinha favela, tinha campo de refugiado e tinha... Claro que tem de tudo. República Dominicana tem resort, Haiti tem resort, todo lugar tem resort. É isso aí. Conversa, mas a Gaza é uma merda. Mas e o Haiti também. Você vai culpar a França ainda? Não, eu vou culpar Israel. Vou culpar Israel. Oi? Olha aqui, Bruno, vou culpar Israel. Ô, Bruno, você, Sil e Caio ficam invadindo, entram em Nova York, e agora vocês vão ter que pagar mais caro para invadir meu território, vão ter que pagar... para chegar nesse $15 por cabeça. O pedágio, né? Pedágio. É um pedágio, no centro de Manhattan. Vocês acham que 15 mil é caro para melhorar meu ar, meu trânsito, minha vida e dos milhões de nova-iorquinos que vivem e trabalham em Manhattan? É muito dinheiro, não? Eu, pessoalmente, não acho, mas isso está causando uma confusão, um carnaval enorme, né? É como toda nova regra. Primeiro, é a primeira cidade dos Estados Unidos que vai implantar isso. Mas já deu certo em 3 outros lugares. Já deu certo em Milão, Estocolmo, Londres, Singapura. Então já deu certo em vários lugares. Eles conseguiram mais de 20%, alguns lugares algo em torno de próximo de 20%, alguns lugares um pouco mais de 20% de redução em todos esses índices, né? Volume de carros circulando, o que estão prometendo uma redução de 50% no veneno do ar. A primeira coisa importante entender é o seguinte, é das 60 para baixo, né? Então é nessa área que eles chamam de Central Business District, que é a área mais caótica. Então, eu sou a favor, mas a pergunta são várias. Não vai sobrecarregar George Washington Bridge e outras regiões, já que as pessoas não vão conseguir circular por aqui? O lado positivo é que eles falam que todo esse ganho vai ser investido no transporte público e o metrô está precisando de um upgrade. Tem mais ganho que isso, porque se você faz essa cobrança, entra menos carro em Nova York, vai vir menos carro também vindo de Nova Jersey também, eles começam a usar trem, começam a usar barco para chegar aqui. Então, mas não é bem assim. Por exemplo, na região que eu moro, eu vou me meter aqui na conversa. Eu sou a favor, tá? Eu sou a favor. Eu acho que eles deveriam olhar isso, por exemplo, carros elétricos deviam ter valores menores se a preocupação é com o ar, mas eu acho que tem que diminuir o número de carros. Agora, Nova Jersey está bem brava com essa decisão, porque muita gente migrou de Nova York para Nova Jersey porque é muito mais barato morar lá. E essas pessoas não têm condição, antes de você, não tem condição de chegar aqui em Nova York, porque não necessariamente elas moram perto desses metrôs e perto desses trens que trazem realmente para Nova York. Elas precisam de um transporte lá dentro de New Jersey para chegar no ponto que traz a Nova York. Então, a pergunta é, Nova York vai investir em transporte público? Vai. Mas vai investir quanto no interestadual? Porque esse dinheiro vai como para New Jersey para ser investido na infraestrutura lá para trazer os trabalhadores para cá? Olha aqui, você e o Bruno são sacanas, porque vocês cobram lá em Nova Jersey. Quanto vocês cobram para atravessar Nova Jersey?
$17. 17 dólares. Não é na ponte, não. Quanto vocês cobram lá no pedágio para atravessar aquela estrada que corta Nova Jersey inteira? Se eu quero sair... A estrada de New Jersey é maravilhosa. É. O dinheiro é investido direito lá. A Parkway. É maravilhosa a estrada. Vocês pagam um pedágio muito mais caro. Mas o ponto... Quando o Nova Yorkino quer sair e passar pelo seu estado, cobra... Você é o que menos gosta de gastar dinheiro aqui, Caio. Você está reclamando do pedágio aí em Nova York? Primeiro, eu sou o seguinte, eu sou mais pobre nessa bancada. Vamos ser muito claros. Dos 5 aqui, eu sou mais pobre. Eu tenho 2 soluções para o meu problema. Número 1, o Bruno, de luxo aí em São Paulo. O Bruno vir para Nova York, ele tem que passar pela minha casa. Então eu pegaria carona com o Bruno, não ia gastar. Segundo, melhor ainda, eu venho para São Paulo gravar o programa, porque eu peguei o táxi da Consolação para o Itaim, eu paguei R$40, ou seja, R$80 ida e volta. Não pego Uber porque corredor é melhor para pegar táxi. Então, R$80 ida e volta para o estúdio. Muito mais barato do que da minha casa para Times Square, em New Jersey. Mas olha só... Eu gravo daqui, Lucas, então. Como que R$80? O táxi é o mesmo preço. É o mesmo preço, velho. Da minha casa, pegar um táxi no Jersey para ir para pedágio é $15. Eu vou pagar $200. Ah, não. Pedágio em Nova York é $15. Hã? Ô, Diogo, Gasolina. seu ar está puro ou está podre aí em Veneza, Diogo? O meu ar melhorou muito. Quando eu cheguei a Veneza, ainda havia indústria química aqui em Porto Marghera, que matou um monte de gente de câncer. Quando eu cheguei, já estava a decadência absoluta da indústria química aqui perto, e agora fechou tudo. Felizmente, a recessão, a destruição do capitalismo italiano foi total, completa, não sobrou absolutamente nada. A gente está limpo, não tem ninguém também, todo mundo foi embora de Veneza. Quando cheguei aqui tinha 80 mil pessoas, agora não tem nem 50 mil. Todo mundo foi embora, a cidade está maravilhosa, tudo limpo, tudo reformado. Gastaram uma grana também, grana preta, para reformar todos os prédios, tem incentivo fiscal para colocar... Grana da Comunidade Europeia, né? Tudo dinheiro, tem 200 bilhões de grana alemã, grana francesa. Milhões para investir do jeito que quiser, para ter tetos, energia solar, mudar o aquecimento, mudar o ar-condicionado, mudei tudo aqui. De graça. Não tem pedágio para navio lá? Maravilha, hein? Tinha navio, agora não tem nem navio mais. Nem navio? Aqui. Não entra nem navio, tá tudo limpo e bonito. A Veneza está ótima. Não vai durar. Uma vez que eu fui aí, tinha transatlântico aí na porta da sua casa. E agora vamos finalmente ao Natal. Precisamos de uma música nova. Ou velha. Velha, mas está em primeiro lugar, que é um fenômeno. É um fenômeno. Conta do fenômeno. Eu tenho curiosidade sobre o fenômeno. Não, a música foi escrita, foi lançada no aniversário do Caio, quando ele nasceu. Quando nasceu, a Brenda Lee cantou essa música. Eu tinha um ano. Você comemorava Natal na sua casa, judia? Não, minha família é ecumênica. Minha sogra, evidente que minha sogra comemorava o Natal. Quando eu vinha para cá, tinha Natal com minha sogra. Mas não tinha sogra em 58. A Brenda Lee tinha 13 anos quando cantou essa música, que agora, 65 anos depois, está em primeiro lugar na Billboard, das 100 melhores músicas mais tocadas no país. Ela levou 65 anos, mas agora está no lugar onde você vai, até no metrô, temos Brenda Lee. Natal em Nova York, Lucas, é uma coisa fantástica, né? Então, e o Natal está sendo embalado pela música da Brenda Lee. Então, para quem está vindo para Nova York passar esse resto de dezembro, Natal e Ano Novo, a gente tem algumas dicas bacanas. Primeiro, o Rockefeller Center, você vai ver a árvore, óbvio, porque é uma árvore clássica que todo mundo adora, tá linda, então vale a pena ver. Agora, o que está acontecendo de muito legal lá no topo do Rockefeller Center é que eles criaram uma atração, tipo atração que você paga para participar. E é aquela viga
daquela foto clássica de 1932, onde os operários que estavam construindo o Rockefeller Center sentaram para almoçar, tem aquela foto preta e branca linda. Eles reconstruíram essa viga num tamanho muito menor. Ela não chega a sair do prédio, por favor, mas ela levanta e você senta na viga com seus amigos, você pode comer, você pode fazer o que quiser, mas dá para ter um frio na barriga, tirar belas fotos, passar um friozinho ali também. Pode levar criança? Prédio, não, pode levar é muito criança. boa para levar para criança. Pode levar criança, você traumatiza o seu filho colocando ele numa viga no alto de um arranha-céu, mas pode trazer a criança sim, com toda a segurança do mundo. Além disso, tem o Festival Glow, que acontece no Jardim Botânico, já é o 4º ano que acontece isso no Natal, então é um festival de luzes que cria cenários lindíssimos. No Brooklyn também tem o Festival de Luzes no Jardim Botânico. E tem uma outra coisa que é muito legal e muito diferente, que é o Museu do Trânsito de Nova York, que cedeu os seus trens, os seus vagões de 1930 para rodarem novamente nas linhas F e D do metrô de Nova York aos sábados. Então, pelo mesmo valor de uma passagem de metrô normal, você anda nesses trens todo Art Deco e é uma experiência super bacana. Então, vale ir lá conhecer. Uma outra coisa bacana é o SantaCon, que aconteceu nesse sábado. Vale ver também o SantaCon, é uma parada de Papais Noéis que tem um fundo de caridade. Você paga para participar vestido de Papai Noel e todos os recursos são dedicados enviados a causas distintas de caridade. Você sabe o que acontece depois, né? Depois é bebedeira. O Papai Noel vai em vários bares, ele sai mijando pela cidade, e o Papai Noel mijando aí eu já não sei. nas ruas de Nova York. É o maior porra de Papai Noel do mundo. Caio está fazendo reforma no apartamento dele. Então, nós vamos lá para... Como é que tem... Você tirou essa foto lá no seu apartamento, não foi? Que foto... Posso falar da Caio? foto? Eu tô comovido. Pois claro. Porque ele mandou uma foto bacana aqui da família dele. Você terminou a reforma do seu apartamento, ou você está pagando do seu bolso, né? Ar-condicionado. Eu nem comecei a reforma. Eu preciso ganhar dinheiro para começar a reforma. A primeira coisa... Essa foto é o seguinte, eu estou muito emocionado. Meu pai estaria fazendo, querido Davi, estaria fazendo 90 anos. Eu chamei os parentes aqui de São Paulo, lado do meu pai, para um encontro, né? Antes do Manhattan Connection, que foi ao ar domingo passado. Eu fiquei muito feliz. Meu pai, eu adorava meu pai, né? São Paulino, apesar de tal. Aí tem uma coisa incrível. Meu pai faleceu exatamente uma semana antes da entrada do Diogo no Manhattan Connection, em 2003. Né? Meu pai, quando começou o programa, ele caçava os amigos em São Paulo que tem antena parabólica, encheu o saco para poder ver o programa. Só conseguia ver em prédio que tem antena parabólica. Ele ia lá, ligava, vou na tua casa, obrigava os caras a ficar vendo o programa com ele, lá, isso, 93, 94. Mas, no fundo do coração, a pessoa que ele ia mais gostar no programa era o Diogo, mais do que o próprio filho. Porque realmente a cabeça do Diogo era a cabeça do meu pai. Olha aqui, você falou que ele era São Paulino, que ele torcia para o time O Davi é o homem do ano. Meu pai era São Paulino. É o homem do século passado. E meu pai era São Paulo. Meu pai era bom de bola. Quase virou profissional na Português de Esportes. Foi ele amigão dele, o Djalma Santos. Mas meu pai tinha 17 anos, minha avó não quis assinar o contrato e quase deu uma guarda-chuvada no presidente da Portuguesa, porque meu pai não ia para a faculdade. Meu pai não foi para a faculdade de qualquer jeito, mas ele podia ter virado um Messi, o Neymar. Podia ser o Neymar do Canidé. O Neymar do Canidé. Teria ficado muito triste com esse sucesso do Palmeiras. Né? Teria. Odiava o Palmeiras. E o Corinthians também. Que ninguém se... Mas obrigado por me deixar essa canja falar do seu Davi. Muito bacana. Obrigado prazer. por você. Ele adorava todo mundo do programa. Ele ia lá ver a gravação. Dá um parabéns para a família toda. Parabéns pelo dia dele. Parabéns para minha turma no Colégio Militar, que foi a primeira turma do Colégio Militar de Belo Horizonte. E essa turma que vocês estão vendo aí nessas fotos, eu sou esse quinto cara aí atrás desse cara bonito, sou eu. Os ex-alunos, não só da minha turma, mas de todos de todo o colégio, de todos os anos, estão reunidos nesse momento na Boate Pique, lá na Savassi. Olha, muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.
PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor.